Irmãos, enquanto as crianças estão saindo, me permitam desafiá-los a algo importante para a semana. Natal e Ano Novo são datas muito importantes e que normalmente nós celebramos em família. Mas há entre nós, lembre-se disso, pessoas que não são de João Pessoa e que, portanto, não têm família entre nós. A família deles é a família da fé. Então, olhe para o seu pequeno grupo, olhe para o seu círculo de amizade entre nós e lembre-se daqueles que não poderão passar o Natal sozinhos. Abra espaço na sua agenda para tê-los com você, para acolhê-los e recebê-los como família de fé. Lembrem-se disso esta semana e na próxima. Salmo de número 40, abra sua Bíblia comigo. Este foi um dos salmos, ao que parece foi um dos mais votados por vocês, e é o que vamos estudar nesta manhã do dia do Senhor. Salmo de número 40. Recentemente eu assisti a um filme que se chama 13 Vidas. O filme retrata o resgate de 12 crianças e um adulto na Tailândia em 2018. Depois do treino, o time de futebol e o treinador decidiram entrar em uma caverna por diversão. O céu estava aberto e o tempo parecia firme. Não havia sinal algum de chuva. Só que, de repente, a coisa virou. Uma chuva torrencial caiu e inundou a caverna, aprisionando crianças e treinador em uma das câmaras mais escondidas por dias. Você já viveu algo assim? Eu não falo de ficar preso literalmente em uma caverna. Eu estou falando mais metaforicamente. Você não precisa sair por aí procurando por uma situação. É a situação que às vezes do nada te encontra. Algo inesperado. Algo inimaginável, algo terrível. E quando ela aparece, a situação se impõe sobre você. Muda a realidade que você conhecia e te obriga a viver algo que você jamais escolheria viver. Pode ser uma doença. Pode ser um divórcio. Pode ser a falência de um negócio. Se é como nos encontramos ao final deste ano, este salmo é para mim e para você. Pois aqui do fundo do poço e cercado pelos mais diversos perigos, o salmista canta sobre o socorro do nosso Deus. O nosso Deus sempre socorre o seu povo. Vamos ler o texto, irmãos. Salmo de número 40. O salmista escreveu: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor.
Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas e justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem: bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai nosso, nós somos todos como este salmista, pobres e necessitados. E é também por isso que nos reunimos para te cultuar. Nós precisamos desesperadamente ouvir tua voz. Sim, pois como ouvimos no último domingo, a tua lei é perfeita e por isso tem o poder de revigorar almas cansadas. Ela é poderosa e por isso pode tornar o simples sábio. Ela é maravilhosa e por isso pode dar alegria aos corações tristes. Que assim seja nesta manhã. Nós te pedimos por isso, certos da ajuda do teu Espírito, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O professor Robert Godfrey, em uma aula, me lembrou que algumas coisas tornam a leitura dos Salmos mais difícil nos nossos dias. As pessoas que, por exemplo, cresceram na igreja, se habituaram a ler, cantar e memorizar salmos em uma determinada versão. Só que nos nossos dias, há muitas revisões e novas versões aparecem o tempo todo. E isso pode ter atrapalhado um pouco. Outra dificuldade levantada pelo professor Godfrey é que nós não somos mais pessoas treinadas para ler e apreciar poesias. Somos pessoas de leituras fáceis e rápidas. E quase nunca encontramos alguém que diz amar poesia. Outra dificuldade é a aparente falta de estrutura nos salmos. As narrativas têm certo fluxo de conteúdo. E as cartas do Novo Testamento quase sempre apresentam a mesma organização. Embora os salmos tenham uma organização interna,
estejam divididos em 5 livros, por exemplo, eles nos parecem, em uma leitura normal, não tão organizados. Nós lemos um salmo de sabedoria e em seguida um salmo de lamento. E logo depois estamos no salmo de louvor. Eu sei, é meio difícil mesmo. Ainda assim, irmãos, eu amo os salmos e quero que você também os ame e tire o maior proveito espiritual deles. Pois, diferentemente de quase todo o restante da Escritura, os salmos são palavra de Deus, que o próprio Deus nos deu para falarmos com Deus. Já parou para pensar nisso? Sim, toda a Escritura é a palavra de Deus que fala conosco. Os salmos fazem isso. Só que fazem nos ajudando a rasgar o coração, a cantar e orar a Deus de maneira apropriada. E no caso do Salmo 40, nós temos uma canção sobre o socorro de Deus. Sim, qualquer que seja a situação hoje, nós temos que lembrar, queridos, nós precisamos falar, nós temos que cantar sobre o socorro do nosso Deus. Ele é o Deus que sempre socorre o seu povo. O que aprendemos neste salmo sobre o socorro de Deus? Em primeiro lugar, nós temos aqui a história do socorro de Deus. Versos 1, 2 e 3. No verso 1, Davi nos conta: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei com paciência pelo Senhor. No original hebraico se tem aqui uma duplicação do verbo esperar. Literalmente o que se lê é esperando, esperei. É uma duplicação, como coloca certo comentarista, que serve para intensificar o que fazia o salmista. Veja, o Senhor o colocou em espera. E esperando no Senhor, ele estava. Até que ele se inclinou para mim. Parece delicado demais, gente. A ideia do texto é mais: até que de repente Deus se virou para mim. Foi a impressão do salmista. Quando ele não aguentava mais esperar. Quando ele já não podia mais suportar a espera, de repente Deus se virou para ele e ouviu o seu clamor. Mas é claro que nós queremos saber o que estava acontecendo com o salmista. Qual era a situação dele? O verso 2 nos dá um vislumbre do que ele estava vivendo. Quando ele mesmo nos diz: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Em que poço Davi caiu, gente? E o que é um atoleiro de lama? O Dr. Derek Kidner comenta, e eu achei isso fantástico: podemos ser gratos a Deus por não sabermos mais do poço de perdição de Davi do que sabemos a respeito do espinho na carne de Paulo. E o pastor John Piper complementa: porque não sabemos qual era o poço de Davi, qualquer um pode se identificar com ele. É verdade, irmãos. E o que precisamos ter em mente é: trata-se de uma imagem. Um poço é um lugar fundo
e escuro. Davi o chama de poço de perdição. A ideia é, ele não está vendo muito bem a vida. Ele se acha perdido, sem entender o que Deus lhe está fazendo. Qualquer um pode se identificar com ele. E por atoleiro de lama, a ideia é que Davi está escorregando. Ele não consegue firmar os seus passos, se acha afundando, quem sabe no desespero e no medo. O melhor deste verso, porém, não é o poço de Davi. O melhor deste verso e de toda a Bíblia é o Deus de Davi. O Deus que se inclina para ele. O Deus que se vira para ele. O Deus que ouve o seu clamor, estende o seu braço e na história o tira do poço de perdição. E o coloca outra vez sobre uma rocha, firmando os seus passos. E o Senhor fez mais. Verso 3. Davi nos diz: e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O salmista está cantando outra vez. A quem? Ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, deixando a música para mais tarde. Note que o que Deus fez por Davi tem relevância para o povo inteiro. Sim, pois quando olhamos para Davi e quando testemunhamos o que Deus fez por ele, nos enchemos de confiança e de segurança. Deus fez por ele, Deus pode fazer por mim e por você também. Você crê nisso? É bem mais fácil quando se está fora do poço e com pés limpos, sem lama para fazê-los escorregar. E talvez este não seja o seu caso nesta manhã. Você pode ter caído em algum poço. O sofrimento pode ter batido a sua porta sem avisar. Quem sabe você está aqui como o salmista estava no Salmo 40, perdido, sem rumo, sem esperança, vacilando, escorregando, afundando no medo e na ansiedade. Se é o caso, mesmo sendo difícil, eu quero chamá-lo ao que realmente pode te ajudar. Deus. Uma coisa que você precisa lembrar, irmão, é: Deus está com você até no poço de perdição. No livro O Evangelho no Fundo do Poço, o pastor Ray Ortlund pergunta: qual é o endereço de Deus? Citando Isaías 57:15, ele responde: habito no alto e santo lugar. Mas veja, eu também habito com o coração contrito e com o espírito abatido. Então veja, talvez não seja tão ruim assim. Eu falo do poço. Segundo Davi, foi lá que Deus estendeu a sua mão para livrá-lo. E de acordo com Isaías, é lá que Deus habita com o seu povo. A vida é tão corrida. Nós estamos quase sempre tão ocupados
que nem sempre conseguimos ter tempo de qualidade com o nosso Deus. Então vem um poço, gente. E de repente Ele nos obriga a clamar, a buscar, a desejar Deus acima de todas as coisas desta vida. Então, de novo, talvez não seja tão ruim assim. Se é onde está, irmã querida, espere, como fez o salmista, esperando. Não se entregue ao desespero. Lute, resista, espere, esperando no Senhor. Ninguém gosta de esperar, eu sei disso. Nós queremos tudo para hoje. Foi assim que a Amazon construiu o seu império, sabiam disso? Antecipando os nossos desejos e apressando as suas entregas. Só que nós precisamos aprender a esperar. Deus, vez por outra, nos coloca no banco de reservas. E você pensa, eu não posso jogar, eu não posso entrar em campo, eu nada posso fazer daqui. É claro que você pode fazer, esperar. Esperando no Senhor. Esperar correndo para o Senhor, esperar, gritando ao Senhor em oração. E sabe o que nós descobrimos nestes momentos? Que estar com Deus é melhor até mesmo do que sair do poço. Ele está conosco. Esperar esperando é lembrar que Deus está sempre trabalhando, irmãos. Mesmo quando não vemos. E ainda que não o entendamos. Quando não aguentava mais, o Senhor se virou para Davi, o arrancou do poço de perdição. E isso Ele fez, segundo o próprio salmista, para que outros vejam, temam e confiem nele. Lembre-se disso. Não é sobre você. Não é sobre mim. Como o pastor John Piper disse, Deus nunca está fazendo uma única coisa, na única coisa que nós vemos. Ele está fazendo 10.000 coisas, para a glória do nome dEle e para o bem do seu povo. Em algum momento, irmãos, Ele vai se virar para nós. Em algum momento Ele vai ouvir nosso clamor. Em algum momento Ele vai nos tirar da situação em que estamos. E muitos amigos, familiares e irmãos verão isso. E eles darão glórias ao Deus que nos tirou do poço. Em segundo lugar, nós temos neste salmo o ensino do socorro de Deus. O que vai do verso 4 ao verso 10. Nos versos 4 e 5, o salmista declara: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Confiar em Deus não nos é natural. Por natureza, nós estamos cegos para o Senhor.
e tudo o que conseguimos enxergar são os poderosos deste mundo. Nós os vemos conquistar e nós os ouvimos pregar o tempo todo sobre a força deles. Mas eles não são tão poderosos assim. E suas pregações são fracas, não se sustentam por muito tempo. De repente, por obra do Espírito e por pura graça, Deus nos abre os olhos e então, por meio da fé, nós vemos a Deus. E assim somos declarados bem-aventurados. Sim, pois agora, com olhos abertos, nós contemplamos as maravilhas, não dos poderosos, mas do Deus poderoso. São tantas que não se pode contar. Ainda assim, queridos, nós contamos o que podemos e ficamos maravilhados. Não há ninguém que possa se igualar ao nosso Deus. Pastor, mas e depois? O que fazemos? Qual é a resposta apropriada a esta visão da glória de Deus? Versos 6, 7 e 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Com olhos e agora ouvidos abertos, o salmista decide não apenas fazer uma oferta ao Senhor, mas também e principalmente ele resolve se oferecer inteiramente a Deus como uma oferta. Aqui estou, Senhor. Agrada-me fazer a tua vontade. A tua lei está dentro do meu coração. É uma oferta de si mesmo, irmãos. É uma dedicação completa a Deus, é a entrega de sua vida e serviço ao Senhor. E este serviço sempre passa pela pregação. Versos 9 e 10. O salmista nos diz, proclamei as boas novas e justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da congregação a tua graça e a tua verdade. Proclamei as boas novas, jamais cerrei os lábios, não ocultei no coração, proclamei tua fidelidade e tua graça, não escondi a salvação da tua congregação. Vejam, o salmista é um pregador. E o que Deus fez por ele não ficará escondido em sua pregação. Ele vai proclamar o Evangelho. Ele vai ensinar sobre os feitos do Senhor. Ele vai doutrinar a congregação sobre a verdade e a graça do nosso Deus. É o que nos cabe, irmãos. Em alguma medida, somos todos aqui pregadores da palavra. Em nossa igreja local, o ministério da palavra está centralizado no púlpito, mas ele não é restrito ao púlpito. Nós conhecemos bem João 3,16, não conhecemos? Faríamos bem em conhecer também Colossenses 3,16, quando Paulo nos exorta que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente com toda sabedoria. É uma exortação para mim, pastor e pregador, e para você, crente e pregador.
sim, temos pregação no nosso culto público, mas também temos que ter pregação nos nossos encontros de discipulado, nos nossos encontros em família. O que queremos, aqui e lá, é um movimento de leitura da palavra. Em família, vizinhança, entre irmãos e com colegas de trabalho. Os autores de A Treliça e a Videira colocam assim: imagine se todos os crentes, como parte normal de seu discipulado, fossem envolvidos numa rede de leitura bíblica regular. Não somente aprofundando-se na palavra em particular, mas lendo-a com seus filhos antes de dormirem, com seu cônjuge durante o café da manhã, com um colega de trabalho durante o almoço, com um novo convertido a fim de acompanhá-lo uma vez a cada 15 dias. Seria uma rede incrível de relacionamento, oração e leitura da palavra. Mais um movimento do que um programa. E vejam, em outro nível seria profundamente simples e estaria ao alcance de todos os crentes. E o que queremos com estas pregações públicas e privadas? O que devemos ambicionar com a leitura, o ensino, o compartilhar da palavra de Deus? O salmista aqui queria ao menos 3 coisas. Uma, que seus ouvintes, abandonando ilusões humanas e falsos deuses, pusessem sua confiança somente no Senhor. É o que queremos também, gente. Que os nossos familiares, que os nossos amigos, que os nossos colegas voltem-se de fontes quebradas para Deus, fonte inesgotável de vida e salvação. Que eles deixem de correr atrás da mais nova proposta de vida e realização deste mundo e se achem plenamente satisfeitos em Deus. Que deixem de ser enganados por falsos ensinos e falsos deuses e que aprendam com a palavra de Deus a se refugiar no Deus único e verdadeiro que se revela aqui. 2, o salmista queria que seus ouvintes estivessem maravilhados com Deus, a quem ninguém pode se igualar, e com as obras de Deus, as quais ninguém pode contar. É o que acontece quando somos expostos à pregação fiel da palavra. Nós conhecemos Deus mais e mais, e consequentemente ficamos mais e mais maravilhados com Ele, com seu caráter e com suas obras. Jamais vamos esgotar o conhecimento de Deus e nunca poderemos contar todas as suas obras. Ainda assim, nós temos que conhecer o que podemos, contar o que vemos e louvar a Deus por isso. 3, o salmista queria que seus ouvintes, como ele fez, se dedicassem inteiramente ao Senhor. Nada de religião mecânica, irmãos, de ofertas ou cânticos, sem vida espiritual no coração. O que o salmista queria e o que nós queremos é que todos os nossos ouvintes se entreguem a Deus por completo. Que por obra do Espírito e da palavra digam com Davi: eis, aqui estou, agrada-me fazer a tua vontade. Isso é obra de Deus e é o que nós queremos na dependência do Espírito. Com este salmo nós aprendemos sobre a história, sobre o ensino e por fim nós aprendemos sobre a oração do socorro de Deus. Esta porção vai do verso 11 ao verso de número 17.
Na verdade, aqui nós temos duas orações e um louvor. A primeira oração está nos versos 11 e 12. Quando o salmista escreve: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Que a tua graça e a tua vontade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração desfalece. Talvez soe estranho para alguns, porque o salmista começou contando a história do socorro de Deus, o que Deus fez. E depois ele se apresenta à congregação, convidando os crentes a depositarem no Senhor toda a sua confiança. Mas eis que agora ele parece ter voltado ao poço. É a vida do crente, irmãos. Davi se vê aqui cercado por males e iniquidades. A situação é tão grave que sua visão está prejudicada e o seu coração, diz ele, desfalece. Em outras versões, e o coração desfalece, foi traduzido por isso desanimo. Eis como se acha o rei de Israel. O homem que foi chamado por Deus como aquele que era segundo o seu coração. Davi está outra vez triste e atribulado. Mas o que ele faz? Ele ora, irmãos. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. É um pedido de socorro. E não é o único. Nos versos 13, 14 e 15, Davi ora outra vez. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Por quê? Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem bem feito, bem feito. A situação é bem mais complicada do que pensamos. Davi não foi alcançado apenas por suas iniquidades. Ele se acha cercado por inimigos. E se não podem matá-lo fisicamente, é o que parece. Seus inimigos vão tentar fazê-lo emocionalmente quando dizem e repetem: bem feito, bem feito. A situação leva Davi a orar outra vez por duas coisas: livramento e vingança. Senhor, apressa-te em livrar-me. Ele não aguenta mais. E depois, retribua aos meus inimigos segundo as obras deles. Que sejam envergonhados como querem me envergonhar. Que percam como querem me fazer perder. Que sejam perturbados como querem me perturbar. Por fim, surpreendentemente, o salmista irrompe em um louvor, gente. Versos 16 e 17. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. É um louvor / oração. Quem é Davi? Davi é pobre e necessitado. Quem é o Deus de Davi? És o Senhor que cuida de mim. És o meu amparo, o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. E que em ti exultem
e se alegrem os que te buscam. Que os que te amam digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Como cantar? Por que louvar se você está no poço de perdição? É por isso aqui, gente. É porque o nosso Deus é amparo para os que estão fracos. É libertador dos que se acham presos. É porque nosso Deus ouve o nosso clamor, se inclina para nos ouvir, estende o seu braço forte para nos socorrer. Veja, nós não temos como fazer Deus ser maior do que Ele já é. Seria impossível. Contudo, nós o engrandecemos, como chama o Salmo, quando louvamos a Deus por quem Ele é. E quando louvamos a Deus por aquilo que Ele faz por nós. Deus é engrandecido, irmãos, nos nossos corações quando louvamos por isso. Ele é engrandecido no meio da congregação quando cantamos seus atributos e suas obras. Ele é engrandecido no mundo que nos assiste quando testemunhamos de sua bondade. É assim que Ele recebe glória, por ser quem é. Deus que ampara, Deus que cuida, Deus que socorre o seu povo. E é assim que nós nos enchemos de alegria quando nos percebemos alvos de seu amor e cuidado. Portanto, seja qual for a situação hoje, cante para engrandecer a Deus no coração e para espantar os medos e a ansiedade. Faça como Davi neste salmo, volte-se de si e de seus problemas e tente se concentrar no seu Deus e na glória dEle. Sim, você é pobre e necessitado, e eu também sou. Mas como um irmão me lembrou recentemente, só tem um grande de verdade. Nosso Deus é forte, irmãos. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é grande. E Ele é capaz de nos socorrer de novo e de novo. Essa é a nossa guerra santa. Tirar os olhos de nós mesmos. Parar de nos ouvir constantemente. E nos forçar a olhar para Deus, cantar a sua glória e orar ao Senhor. Sobre oração, ore como salmista, ore com coragem. Diante das pessoas, por vezes nos falta coragem. Coragem para falar o que sentimos, o que pensamos, o que estamos passando. Não precisa ser assim no meio do povo de Deus. Não deve ser assim, muito mais diante de Deus. Tenha coragem para rasgar seu coração diante dEle. Tenha coragem para confessar os seus pecados a Ele. Tenha coragem para pedir a Deus que faça justiça, vingança. Este é o ensino da Bíblia, irmãos. A Bíblia não nos manda abrir mão da vingança. Antes, em Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina: amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Entregue-se ao Senhor em oração, amigo.
Entregue tudo ao Senhor nesta manhã e depois espere nele. Pastor, nós conseguimos fazer isso? Conseguimos fazer isso toda vez com perfeição? Claro que não, gente. Nós somos pecadores. Às vezes caímos no poço por nossos próprios pecados. E às vezes caímos no poço porque situações da vida se impuseram sobre nós, sob a mão da providência. E a verdade, em qualquer que seja a situação, nós não conseguimos esperar em Deus perfeitamente. Nem Davi conseguiu. Davi oscilava. Davi tinha fé e medo. Davi tinha confiança, mas também revelava fraqueza. A nossa sorte é que, falando de sua entrega total a Deus e de seu desejo de fazer a vontade de Deus, Davi estava profetizando sobre Cristo. O autor de Hebreus, citando esta passagem, explica: depois de dizer, sacrifícios, ofertas e holocaustos pelo pecado não quisestes, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. E num segundo momento, eis, aqui estou para fazer a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo, não de Davi, mas de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nossa salvação não se dá porque esperamos perfeitamente em Deus. Não se dá porque jamais pecamos. Não se dá porque oramos como convém, não, irmãos. Nossa salvação se deu porque Cristo Jesus se ofereceu na cruz do Calvário no nosso lugar. Ele cumpriu perfeitamente a lei no nosso lugar. E ele recebeu totalmente a maldição da lei que deveria cair sobre nós. Não somos salvos porque esperamos perfeitamente. Não somos salvos porque não pecamos. Não somos salvos porque conseguimos na nossa força e braço agradar a Deus. Não. Nós somos salvos porque Cristo fez no nosso lugar. Ele ofereceu-se a si mesmo, uma vez por todas, como sacrifício para a nossa salvação. Sem dar spoilers sobre como se deu o resgate, o filme 13 Vidas termina em festa. As 12 crianças e o treinador se reúnem para fazer o que teriam feito no dia em que ficaram presos na caverna: celebrar o aniversário de uma das crianças. Só que agora tem muito mais em jogo. Não é só um que celebra a vida. 12 crianças e mais um treinador estão celebrando a vida porque pareciam mortos e foram resgatados. Por isso eles se alegram. Muito mais podemos nos alegrar, eu e vocês, no Senhor. Seja qual for o poço em que caímos, irmãos, doença, falência, tribulação, pecado, o Senhor já se inclinou para nós em Cristo. O Senhor já nos tirou do poço da condenação eterna, o que significa que agora na casa dos crentes há festa e alegria, seja qual for a situação. Nosso Deus é amparo, é libertador, é Deus que se inclina, é Deus que ouve, é Deus que tira o seu povo do poço da perdição. Feche os seus olhos comigo.
e dedique ao Senhor alguns minutos em resposta à palavra que você ouviu de sua boca nesta manhã.